Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa segunda lição deste primeiro trimestre do ano de 2025, na revista do Programa de Educação Cristã Continuada, neste trimestre estudando sobre Isaías, o profeta messiânico. Nossa segunda lição tem como assunto a visão e o chamado de Isaías, no capítulo 6 deste livro. O nosso texto áureo nos fala: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A leitura bíblica com todos está no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 13. A verdade prática nos fala de reconhecer a santidade de Deus, nos leva a uma postura de reverência e disponibilidade para cumprir o seu chamado. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 127 e 515. Antes de passarmos para o estudo da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, nos ajudando assim a espalhar a boa semente aos corações. Passemos então ao estudo da nossa lição. A introdução nos fala que o capítulo 6 registra o chamado de Isaías para o ofício profético. A visão da sala do trono, do Santo dos Santos, influenciou grandemente o seu ministério. A morte do rei Uzias, após 52 anos de reinado, marcou o final de uma era e veio acompanhada de muitas tensões e mudanças radicais. Foi neste momento difícil que Deus apareceu e chamou Isaías. Para se entender melhor o que foi o final do reinado de Uzias, nós temos que ir para os textos de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. A leitura da vida do rei Uzias nos mostra que foi uma época dourada, de paz e prosperidade para Israel. O rei Uzias, apesar dos seus defeitos, foi um rei que conseguiu novamente colocar a moral do povo de Israel mais elevada. A Bíblia nos conta das suas realizações. Apesar de no final da sua vida ele ter pecado e Deus o castigado com lepra, mas aqueles 52 anos de reinado marcaram também a história do povo de Israel. Foi uma época de grandes conquistas e realizações. Então a morte deste rei, naturalmente, trazia muitas dúvidas, muitas tensões, e é neste momento que Deus chama Isaías para ser o seu profeta. Vamos ao primeiro tópico, visão de Deus. A visão do trono de Deus foi realmente uma experiência fabulosa, que marcou a vida do profeta, intrépido e temente a Deus. Ele viu coisas celestiais, tais como o Senhor Deus, assentado sobre um alto e sublime trono, e anjos de fogo, os serafins, que voavam na presença do Criador. O apóstolo Paulo teve uma experiência similar quando foi arrebatado até o terceiro céu. O apóstolo João, na ilha de Patmos, teve uma grande experiência quando foi arrebatado em espírito. Tais experiências mudaram radicalmente a vida daqueles homens, tornando-os grandes testemunhas oculares da ação divina sobre a humanidade. Abrindo um parênteses, eu deixo aqui a minha observação pessoal. Porque hoje em dia, nós vemos pessoas contando que tiveram grandes visões e revelações de Deus, coisas grandiosas, magníficas, e passar algum tempo se desviam, se afastam da presença de Deus. Será que todas as maravilhas que essas pessoas viram, que Deus concedeu que elas vissem, não foi o suficiente para marcar a sua vida de uma maneira tão impactante, de maneira que elas perseverassem na fé? É algo a se perguntar. Ou será que elas realmente viram algo da parte de Deus e não algo da sua própria imaginação? É algo que fica no ar essa pergunta. Primeiro item,
As vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Para o desanimado profeta, enquanto ele orava no templo em Jerusalém, o Senhor concedeu uma visão transformadora de sua glória. Assim, ele assegurou a Isaías que, apesar da aparente maldade sobre a terra, o Senhor Jeová continuava reinando onipotente sobre o seu trono celestial, adorado pelos querubins, pelos serafins, poderosos anjos celestiais. Até os alicerces do templo terrestre tremeram sob o estrondo do coro angelical. O santuário se encheu de fumaça do incenso da oração. As abas das vestes das roupas de Deus correspondem aos sopés, ou seja, às orlas da glória do Senhor, que se veste com luz resplandecente, uma indumentária solene cujas abas enchiam todo o santuário celestial. O apóstolo João se refere a esta visão de Isaías como sendo uma visão da glória do Cristo. Então João deixa muito claro que a visão de Isaías, dizendo que viu Deus, se apontava para o próprio Cristo. Isso deve ser um tremendo banho de água fria naquelas seitas e religiões que negam a divindade de Jesus. O fato é que naquele momento em que todo o povo de Israel estava talvez pranteando, chorando pelo grandioso rei Uzias que tinha passado, talvez preocupados com o futuro da nação, Deus aparece para Isaías como uma forma de dizer nas entrelinhas: Uzias pode não estar mais no trono, mas eu, o Senhor, estou no trono. Eu estou no controle de todas as coisas. Era uma maneira de Deus dizer para Isaías: não tenha medo do futuro. O rei Uzias se foi, mas o verdadeiro rei do povo, que é o Senhor Deus, ele continua aqui, vivo para todo sempre. Essa é uma certeza que Deus dá para nós também. O mundo está cheio de incertezas. Começa um novo ano, muitas incertezas no campo social, político, econômico. O que nos trará este ano novo? E o ano que vem, quando teremos eleições para vários cargos importantes no país, o que vai acontecer com o nosso Brasil? Isso pode deixar as pessoas preocupadas, até mesmo os servos de Deus. Mas através desta visão de Isaías, Deus está dizendo para nós: não se preocupem, eu estou no controle, eu estou no comando de todas as coisas. Antes de entrar no Santo dos Santos, havia um altar, chamado de altar do incenso. O sumo sacerdote deveria acender o incenso, que era um pó aromático que ele queimava e soltava uma fumaça. E deveria empurrar este incenso junto ao véu que separava as duas partes do santuário, o santo e o santo dos santos. Sendo assim, o veículo que conduzia o homem ao Santo dos Santos era o incenso. A Bíblia descreve o incenso como símbolo da oração, pois a oração conduz o homem ao mais alto nível de intimidade com Deus e tem valor inestimável. Segundo item do primeiro tópico, os serafins. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. Serafim, na verdade, quando nós escrevemos serafins, é um pleonasmo, já que a palavra hebraica serafim já é um plural. Ela é o plural de seraf. Seraf, portanto, seria o singular desses tipos de anjos e serafim seria o plural. Então, quando nós aportuguesamos para serafins, na verdade já é o plural do plural. Portanto, esses tipos de seres celestiais são dedicados à proclamação da santidade de Deus e à sua glória. Certamente cobriam o rosto porque não se achavam dignos diante da majestade de Jeová. Cobriam os pés como sinal de reverência e respeito diante do Santo dos Santos e do Senhor dos Exércitos. Esta passagem nos ensina que devemos ter reverência na presença do Senhor nosso Deus, pois os serafins, seres santos e puros, o tiveram como sinal de temor. Em Cristo temos a liberdade de adorar o Criador, mas não de qualquer jeito. Não devemos tratar a Deus como um ser comum. Não devemos faltar-lhe com o devido respeito e reverência. Devemos honrar a Deus, sim, com celebração, respeito, adoração e exaltação ao seu eterno nome.
E só a título de curiosidade, nós trazemos algumas representações de serafins que a imaginação humana já chegou a fazer. Essa foi uma das mais populares, que mostra um ser cheio de asas e olhos, que seria uma forma artística de representar os serafins. Aqui seria uma outra, onde nós vemos sim também uma criatura com 6 asas, cobrindo os rostos, os pés e voando com 2, mas claro que na verdade tudo isso são apenas breves flashes, digamos assim, da verdadeira glória e majestade das criaturas celestiais, e que os salvos irão conhecer na eternidade. Terceiro item, Santo, Santo, Santo. Esse é outro detalhe da visão de Isaías, a exaltação de Deus feita pelos serafins. Eles repetem por 3 vezes o termo santo, no hebraico kadosh, significa sagrado, separado. Na Bíblia, isso só acontece 2 vezes, uma aqui em Isaías 6:3 e outra no Novo Testamento, Apocalipse 4:8. Em ambos os casos, essa expressão santo, santo, santo é falada ou cantada por seres celestiais. Ocorre durante a visão de homens que foram agraciados pelo dom da profecia e sempre perante o trono de Deus. A santidade é um dos atributos de Deus que o distingue de todos os outros seres. Para o homem, é muito difícil alcançá-la plenamente, mas ainda assim somos exortados a buscar a santificação e a nos tornarmos santos como Ele é. Vamos ao segundo tópico, visão de si mesmo. Até o momento, o profeta estava fascinado pela visão da glória de Deus, mas agora sua visão se volta para ele próprio e para o seu povo. Primeiro, sua própria condição espiritual de pecaminosidade. Segundo, a condição espiritual do povo, pois o pecado atingiu a todos. E terceiro, o perdão de seus pecados, quando reconhecidos e confessados. Essa maravilhosa declaração mostra que o homem de Deus está diante de uma realidade espiritual incomensurável. Primeiro item, ai de mim, estou perdido, ou então ai de mim, que vou perecendo, em outras versões. Na expressão bíblica, ai significa um juízo iminente, um castigo sobre alguém ou sobre algum lugar. O termo aparece cerca de 50 vezes nos profetas bíblicos. O próprio Senhor Jesus também proferiu seus ais. Contra quem? Contra o povo de Israel, incrédulo, e contra os líderes religiosos do povo, que o levavam para um mau caminho, sempre relacionados a um alerta de justiça e juízo. Diante do que viu, de toda a glória celeste, é interessante que até então Deus não havia falado nada para Isaías. A única coisa que nós vemos verbalizado é a expressão Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas isso foi o suficiente para Isaías, que era um profeta. Era uma pessoa temente a Deus. Ele estremeceu dizendo, ai de mim, que vou perecendo, estou perdido. Ele confessou, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O profeta viu o Messias de Israel, o ungido de Deus, o Cristo, Rei da Glória. Este mesmo Cristo é que foi visto por Daniel na sua visão, Daniel 10, 5-6, no rio Tigre, e por João na ilha de Patmos. Vemos então que a visão da glória celestial, ela leva o ser humano a constatar, eu não sou ninguém, eu sou um nada, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa indigna de ver a glória de Deus. Deus é muito mais elevado, santo, puro, justo, perfeito, e eu sou um reles pecador. Essa consciência do pecado é que entra em todo ser humano que tem uma visão da glória de Deus. Segundo item, os meus olhos viram o Senhor. Isaías declara, sou um homem de lábios impuros, ou seja, eu falo o que não devo. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, por vezes conhecido como o quinto evangelista, reconhecia sua condição humana diante de tamanha responsabilidade espiritual. Naquele local, inundado pela magnífica presença de Deus, Isaías faz uma rápida autoanálise. E logo se dá conta da sua condição espiritual. Percebe a sua própria injustiça diante da magnitude da santidade do Senhor. Esse texto deixa claro que o encontro com Deus nos proporciona a percepção dos nossos erros perante Ele e o arrependimento necessário para sermos perdoados.
É interessante dizer que nem todos seguem esse caminho. Muitas pessoas têm uma visão da glória de Deus, reconhecem o seu pecado, mas não se arrependem. E para essas pessoas, qual é a única escolha? Fugir de Deus, evitar Deus, excluir Deus das suas vidas, porque sabem que se confrontar Deus com elas, elas estarão numa condição inferior e pecadora. Assim muitas pessoas fazem, fugindo de Deus durante toda a sua vida, evitando tomar conhecimento de Deus, porque Deus é uma realidade que as atormenta. Alguns intérpretes têm dito que o rei visto por Isaías se aplica ao Senhor Jesus Cristo, pois diante do rei Jesus, o homem tem uma honesta visão de si mesmo e logo reconhece a pecaminosidade presente em sua vida, percebendo assim sua pequenez espiritual. O terceiro item nos fala dos lábios purificados pela brasa. Um serafim sai de perto da presença de Deus, tira do altar uma brasa viva e com ela toca na boca do profeta. A brasa é um agente purificador. O fogo é mostrado na Bíblia tanto como um agente de destruição quanto de purificação. O texto é enfático quando diz que logo os lábios impuros do homem de Deus foram purificados e aptos para dizerem ao povo: assim diz o Senhor. Nesse mesmo prisma, o ensino de Tiago, capítulo 3, 8 a 10, chama a atenção para atitudes e pensamentos verbalizados. O crente deve ter cuidado com seus lábios, principalmente o mensageiro de Deus. Se o profeta incorrer em maus pensamentos, estes não devem ser transformados em palavras que, uma vez pronunciadas, poderão tornar-se instrumentos de maldição. Como poderiam os lábios impuros repetir o hino angélico? Não tinha como. Como é que Isaías iria dizer santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, se cada vez que ele falava a palavra santo, a sua consciência lhe dizia: você é um pecador, você não é santo, você é impuro. Sua consciência pesava sob o sentimento de fraqueza e fracasso pessoais. Ele nada mais podia fazer, além de confessar sua incapacidade e condição decaída. Será que não é assim conosco também? Mas a graça redentora de Deus apressou-se em atender a sua necessidade, aplicando aos seus lábios uma brasa tirada do altar de holocausto. Essa brasa simbolizava a expiação e purificação de seus pecados. Isaías foi assim purificado e equipado para louvor, oração intercessória e proclamação da palavra de Deus. Aprendemos então com isso que o homem por si só não pode se purificar. Ele precisa da atuação divina na sua vida para ser purificado do seu pecado e da sua mancha. Terceiro tópico, o chamado de Isaías. Pela primeira vez, Deus então fala. É como se Isaías não estivesse pronto para ouvir antes desse momento, como se a possibilidade de serviço não pudesse ser apreciada até esse ponto. Somente depois da purificação de Isaías é que Deus fala. Primeiro item, ouvir a voz do Senhor. No encontro da sala do trono, Isaías recebe o chamado para ser profeta. Isto prova que antes de ingressar no chamado, precisamos de um verdadeiro encontro com Deus, para entender nossa limitação diante da santidade do Todo-Poderoso e assim reconhecer total dependência dele. Quando reconhecemos a nossa total dependência do Deus que chama para o ministério do anúncio da sua palavra, ele nos reveste de humildade e capacidade para exercer o chamado com eficácia espiritual. Segundo item, a pergunta de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O propósito de Deus em tudo isso agora se torna claro. O Senhor busca alguém para enviar ao seu povo, e Isaías se oferece voluntariamente. Aquilo que ele viu e ouviu, que inicialmente o aterrorizou, agora, depois de graciosamente purificado, o inspira a um santo entusiasmo pela obra de Deus. Depois de ser purificado, o ser de Isaías se volta para dizer a Deus: o que eu posso fazer, Deus? Tu me purificaste. Usa-me. Eu estou aqui para ser usado por ti como tu quiseres. Observe que Isaías foi convidado por meio da pergunta: quem há de ir por nós? Aqui um parênteses. Esse nós, plural, não seria uma referência à Trindade? Afinal, uma pessoa perguntaria: quem há de ir por mim? No singular. Será que este nós, no plural,
Não é um indicativo aqui da Trindade? Essa é uma boa pergunta. É bem possível que a pergunta a quem enviarei e quem há de ir por nós seja uma pergunta feita à hoste celestial, quer visivelmente presente ou implícita. É sugestivo que Isaías nem seja diretamente abordado, nem coagido. Talvez seja assim pelo fato de Isaías não precisar de coerção, ele não precisava ser empurrado para aquela missão. Ele precisava de uma oportunidade para uma resposta voluntária. Os que necessitam ser coagidos, ser forçados a servir a Deus, são pouco cônscios da imensidade da graça de Deus para com eles. Oferecer-se a si mesmo é sempre o gesto dos que têm recebido a graça de Deus. Deus só pode usar uma decisão espontânea, cheia de amor. O terceiro item nos mostra a resposta do profeta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Hineni Adonai, no hebraico. Senhor, envia-me a mim. Essa palavra, essa resposta do profeta, ela deve nos inspirar a nos colocarmos ao serviço de Deus. Após essa série de experiências, que mais Isaías faria, além de lançar-se no serviço de Deus? Diante do chamado, Isaías se prontifica, envia-me a mim. A experiência espiritual nunca deve ser um fim em si mesma. A não ser que a experiência de alguma forma resulte em ação, ela se voltará contra si mesma e será infrutífera. Ao longo da história, muitos homens e mulheres, da mesma forma que Isaías, se dispuseram para uma obra específica. O apóstolo Paulo, Lutero, Gunnar e Frida Wingren, Daniel e Sarah Berg, Billy Graham e tantos outros, incendiados pelo Espírito de Deus, um dia disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Ao mesmo tempo, muitos estão sofrendo porque rejeitaram o chamado. Isaías foi, desse modo, comissionado a pregar a mensagem de Deus fiel e destemidamente, embora seu ministério pudesse resultar em rejeição e aparente fracasso. Afinal, o poder do chamado não reside em quem é chamado, mas em quem chama. A tarefa de Isaías foi pregar a ouvidos moucos, ouvidos surdos. Israel se tornaria ainda mais endurecido. Os versos de 7 a 13 mostram a rejeição da mensagem por Israel. Essa ofensa tem cumprimento completo na rejeição de Cristo e da sua pregação, conforme lemos em Mateus capítulo 13, versículo 13, João 12, 40 e Atos 28, 26. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. As experiências espirituais que Deus nos concede visam preparar-nos para responder com alegria e disposição ao seu chamado missionário, motivando-nos a uma vida frutífera. Qual será a sua resposta? Aqui está, portanto, um resumo da nossa lição número 2 deste primeiro trimestre de 2025 no Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.